Olá, tudo bem? Neste ano de 2023, nós celebramos 506 anos da Reforma Protestante. Hoje em dia não falamos mais que aconteceu uma reforma, mas que aconteceram várias reformas. E também, ao comemorarmos 506 anos neste ano, também não é mais consenso de que a reforma aconteceu rigorosamente no ano 1517, com Martinho Lutero na Alemanha. Na verdade, a reforma foi precedida por movimentos reformistas e por reformadores. Em meu livro, em que conto a história dos valdenses, mostro, por exemplo, um desses grupos que, em outra região que não a Alemanha, mas no norte da Itália, no sul da França, ali nos Alpes, nos vales dos Alpes suíços, se formaram porque entenderam que o sistema católico vigente, a religião que era predominante em toda a Europa, era um sistema que já tinha e apresentava muitas falhas em diversos aspectos. Além dos valdenses, houve outros grupos, e também nós sabemos pela história que homens individualmente protestaram contra o sistema religioso na Europa. Eles foram os pré-reformistas, antecederam Lutero, antecederam Calvino, antecederam Melanchthon, antecederam Zwinglio e tantos outros. Na Europa como um todo, como eu disse, havia um desejo de reforma dentro da própria estrutura da igreja. Quem estava na base da religião queria reformar aqueles que os dominavam. Os laicos, os leigos queriam reformar o clero. Dentro do clero, parte de baixo do clero queria reformar a parte de cima. Mas também horizontalmente em toda a sociedade havia um desejo de reforma. Lutero não teria feito o que fez se não tivesse o apoio dos príncipes. Os príncipes na Alemanha não queriam mais enviar recursos para a Itália, onde estava a sede da igreja. Do mesmo modo, na França havia esse desejo, e depois se mostrou também na Inglaterra, com Henrique VIII rompendo com o rei, ou melhor, com o Papa. Ele criou a sua própria igreja anglicana, que não seguiu nem de perto os modelos de reforma de Martinho Lutero. Além disso, é preciso destacar um outro ponto. A reforma aconteceu de formas diferentes nas diferentes regiões da Europa. Lutero reformou a teologia radicalmente e primordialmente a teologia. Mas Calvino, por exemplo, fez uma reforma mais ampla, entendendo que os reformados deveriam sair de trás dos muros da igreja e agora estavam sendo postos para fora da igreja católica porque estavam sendo perseguidos, escreveu exaustivamente a respeito de como se tornar um cristão fora dos muros da igreja. Se você é um contador ou tem vocação para ser contador, para ser lojista, empreendedor, político, um artista, como exercer a sua profissão, ou seja, a sua vocação, para a glória de Deus. Isso Calvino deixa como legado, e esse legado tem sido alimentado até hoje, bem como o legado de Martinho Lutero e de tantos outros. Outros fizeram reformas mais litúrgicas, outros fizeram reformas no âmbito social, das classes sociais, né? A reforma mexeu com a política, mexeu com a economia, não só a religião. Todo o ambiente social, político, teológico e econômico foram radicalmente afetados pela reforma. Conceitos novos foram desenvolvidos, o conceito de indivíduo, por exemplo. Não havia o conceito de indivíduo. O coletivo é que era valorizado. Esse coletivo era chancelado, autorizado pela igreja. Não se podia levantar como uma voz individual contra a igreja. Daí a grande grita dos católicos contra Lutero e todos aqueles que se levantavam contra o Papa e a sua doutrina.
E a partir de então, a partir da Reforma Protestante, outros conceitos foram desenvolvidos. Sola Escritura, por exemplo, um dos principais e mais destacados conceitos, ou seja, a interpretação da Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima, não somente a tradição. A Bíblia deve ser posta em lugar de primazia e de destaque dentro da interpretação, dentro do ambiente de fé. E tantos outros. A cristocentricidade, ou seja, os solos cristos. Né? Só a Deus era glória, não só ao Papa. Né? Só a graça que salvava e não os sacrifícios meritórios ou as obras meritórias que as pessoas faziam. Então, comemoramos 506 anos da Reforma Protestante neste ano de 2023. E se hoje há liberdade de expressão nas universidades, muitas delas que criticam a fé cristã, isso também é um legado, é uma herança da Reforma Protestante. Se há liberdade para se expressar no meio social, fazer passeatas nas ruas, essa liberdade também foi alcançada pela Reforma Protestante, porque do contrário, os exércitos do rei ou do príncipe, a mando do Papa, esmagariam todo e qualquer tipo de manifestação independente. Então, temos uma sociedade como tal, com todos os seus problemas no Ocidente, ainda assim, isso é um fruto, um desdobramento da Reforma Protestante. Que Deus abençoe a todos neste ano, em nome de Jesus.